O que usar? Perlita ou vermiculita? Oi, gente, agora nessa aula a gente vai falar um pouco sobre esses dois elementos que são bastante usados na jardinagem de interior em geral. Nós vamos entender se eles devem ser usados mesmo e como. Quando você vai comprar um substrato lá no seu viveiro, provavelmente você já deve ter visto potes de um desses dois aqui. Eles ficam geralmente perto ali dos substratos, porque é praxe usar isso na jardinagem de interior. A terra vegetal que se compra geralmente é muito pesada. Você que já compra já deve saber disso. E é muito comum a gente ir direto nesses sacos que são tão grandes quanto os da terra vegetal e pegar, e aí quando a gente vê até dar um tranco para trás de tão leve que eles são. Eu costumo chamar a perlita e a vermiculita de sacos gigantes de pipoca, porque eles são extremamente leves. E existe uma razão para isso. A perlita e a vermiculita são nada mais nada menos do que rochas estouradas, tipo o milho de pipoca que você coloca na panela e estoura. São rochas que são tiradas e são aquecidas a temperaturas muito altas, tipo 760 e 1300 graus. E aí eles estouram, só que cada uma tem uma característica diferente. Apesar deles serem vendidos um do lado do outro e ambos serem utilizados como elementos de aeração do solo, eles têm bastante diferenças físicas e, por consequência, tem bastante diferenças na hora de você usar nas suas plantas. Vamos começar pela perlita. O nome da perlita deriva da cor dela. Ela é uma cor assim meio perolada, por isso que vem de perlita, porque ela tem um brilhinho assim meio perolado. Ela é uma rocha vulcânica salicílica, basicamente formada por silício. Na verdade, 65% da rocha é formada por silício, o restante é formado por potássio, sódio, alumínio, água, flúor e outros elementos que variam de acordo com a origem dela. A perlita comercializada no Brasil geralmente é importada, porque aqui a gente não tem produção desse mineral. Ela vem dos Estados Unidos, da China, da Grécia, da Turquia, entre outros países de que elas são extraídas, né? São minas específicas de perlita. Isso explica porque que esse mineral ele é bem mais caro de ser utilizado na jardinagem. Depois de extraído dessas minas que eu falei, ela é aquecida àquelas temperaturas altíssimas e ela é quebrada em vários pedaços. Esse pedaço aqui, esse aqui eu acho que é o tamanho médio dela. Tem uns pedacinhos menores, que é quase areia, e pedaços maiores. E quando você aquece a perlita, ela fica 40% menos densa do que a rocha original e muita gente confunde isso com isopor, mas na verdade isso é uma rocha vulcânica. O pH dessa rocha é em torno de 7, 7,5. E ela possui traços acentuados de alumínio e potássio. E esses alumínios e potássio são utilizados pela planta. Mas ela também solta uns pozinhos, que é basicamente pó de silício, que quando a gente coloca dá para perceber. E é muito importante a gente perceber isso na hora de trabalhar com ela. Esse pozinho basicamente é silício e quando a gente inala isso por muito tempo pode ser prejudicial à saúde. Já é nossa prática, né, praxe depois do Covid-19 ter máscaras. Toda vez que você for trabalhar com esse elemento, utilize máscara, porque a longo prazo pode sim prejudicar a sua saúde. Se você já inalou, você sabe que isso dá vontade de tossir muito rápido. A gente vai falar um pouco mais da perlita, mas agora eu quero passar um pouquinho para a vermiculita. A vermiculita, ela é uma rocha que deriva da biotina e da flogodita. São dois tipos de rocha que são muito encontradas no granito. E granito é uma rocha muito comum no Brasil. Por isso que a vermiculita geralmente é muito mais barata aqui no Brasil de a gente comprar do que a perlita. São rochas metamórficas e por elas serem metamórficas, que elas mudam à medida que a temperatura e a pressão variam, ela também se modifica quando ela é superaquecida. Diferentemente da perlita, que vira uma pipoca quando é aquecida, essa aqui, a vermiculita, vão soltando lascas. É quase como se fosse mica. Lembra de quando a gente usava mica, brincava com mica quando a gente era criança, parecia que era ouro em pó? Pois é isso mesmo. Assim como a perlita, a vermiculita também contém potássio, alumínio, magnésio, sílica, e também um pouco de cálcio, entre outras coisas, dependendo do lugar de onde ela vem. E que também é muito utilizado pelas plantas. O pH da vermiculita é mais básico um pouco do que o da perlita.
o que pode influenciar também no cultivo de plantas que gostam de solos um pouco mais ásperos. Ao contrário da perlita, a vermiculita não estoura, como eu disse, como pipoca. Na verdade, quando ela é aquecida, são tiradas lâminas dela e dá para ver bem aqui que a estrutura das duas é bem diferente. A vermiculita como se fossem lascas de rocha, enquanto esse aqui parece uma pipoquinha mesmo estourada. E isso tem tudo a ver com a forma com que cada uma vai ser usada. O que elas têm em comum? O fato de serem inertes. Elas não se decompõem no solo, o que ajuda muito a aerar o solo. O solo sempre vai ficar com aqueles pedaços de ar, porque elas não se decompõem. E o fato delas serem diferentes tem tudo a ver com a capacidade de cada uma de segurar a água. Enquanto a perlita tem essa estrutura aqui, mais parecendo uma pipoquinha mesmo, ela não consegue, dentro dela é cheio de ar. A única quantidade de água que ela consegue manter praticamente é em volta aqui dessa estrutura na parte externa, enquanto que a perlita não. A perlita tem muito mais capacidade de usar, de captar água. Na verdade, ela retém muito mais água. Ela funciona como uma esponja, enquanto a perlita funciona como uma coisa que vai guardar água do lado de fora, mas dentro dela é cheio de ar. O que isso significa? Que as duas têm funções diferentes. A perlita, ela é uma estrutura cheia de ar e a vermiculita não, ela é uma estrutura que quase não tem ar. Por isso que a vermiculita é utilizada em plantas que requerem que o solo sempre esteja mais úmido, enquanto que a perlita requer para plantas que querem solos menos úmidos. Ainda há artigos que mostram que a perlita ela retém 80% da água que você coloca, ou seja, ela segura 80%, ela não disponibiliza essa água para a planta. Então, se você vai fazer algum transplantio em que você vai colocar uma planta que está sem raiz em uma terra cheia de perlita, ela não vai disponibilizar essa água para a sua planta enraizar. Por isso que a vermiculita é muito mais utilizada para você enraizar plantas do que a perlita. Outra diferença entre a perlita e a vermiculita é a capacidade de regular o pH do solo. A vermiculita trabalha bem como um balizador de acidez e alcalinidade do solo. E além disso, por ela reter mais água, ela também retém mais o adubo líquido. A vermiculita solta o adubo líquido mais devagar para as plantas. Isso também ajuda no desenvolvimento da planta. Tá, mas então vamos ao que interessa. Qual planta se deve usar o quê? Eu uso amba para todas as plantas. Claro que o mais importante aqui é a questão de saber a proporção de cada uma. Eu uso mais a vermiculita em plantas que precisam de solos mais úmidos entre as regas, que não pode ficar com solo seco, como lírio da paz, maranta, samambaias, violetas, dracenas, algumas avencas. Enquanto que a perlita eu uso mais para plantas que precisam do solo mais seco entre regas, no caso da begônia, os cactos, os antúrios, as folhas mais grossas, os filodendros e alocásias que precisam desse solo mais seco entre regas. Então a gente pode concluir que apesar de eles serem elementos que aeram o solo, eles são usados para coisas completamente diferentes. Enquanto a perlita serve para aerar o solo, drenar mais, ajudar a deixar o solo mais seco, a vermiculita mantém mais a umidade por mais tempo. E artigos e vários estudos de pessoas que estudam plantas de interior mostram que o ideal é você usar 50% de perlita e 50% de vermiculita como uma base para você trabalhar. Mas eu te aconselho a brincar um pouco com essas proporções. Você vai estudar a origem da planta, saber o tipo de umidade que ela precisa no solo para você saber se você vai usar mais perlita ou mais vermiculita. O bom de usar esses elementos que não se decompõem no solo é que ele vai impedir com que a planta fique assim, compactada, igual essa planta que eu mostro para vocês. Essa planta não teve nenhum trabalho de solo, por isso que ela ficou compactada desse jeito. E era muito comum a gente ver as nossas avós dizendo, pegando a faquinha e metendo lá no solo para aerar o solo. E isso acontece se você não usa elementos como a própria perlita e a vermiculita. Pelo próprio peso da água ou da gravidade, o solo vai compactando. Usar tanto um quanto o outro é ótimo para a longevidade do seu solo, porque isso vai deixar o solo mais aerado por mais tempo.
Além disso, facilita o desenvolvimento de raízes e a sua planta fica mais saudável. Só uma observação em relação à perlita. Toda vez que você for usar esse mineral, é bom lavar antes. Primeiro, para você não utilizar, não inalar esse pozinho que solta, ó, e solta muito quando a gente coloca assim, isso faz mal para a saúde, mas também, como ele solta muito pozinho, ele tem muita minerais livres. E esses minerais têm a tendência a se acumular nas pontas das marantas e das dracenas em geral. Então lave para tirar esse excesso de mineral para não acumular na sua planta. E outra coisa, em relação à vermiculita esse elemento aqui é muito utilizado para construção civil também. Então você tem que evitar comprar isso de casas de material de construção. Você evita isso comprando em viveiros, porque as casas de material de construção vêm com outros tipos de metais que podem prejudicar a sua planta. Então, qual dos dois usar? Não tem uma receita certa. Fique em mente que a perlita serve para deixar o solo mais aerado e mais seco entre regas e a vermiculita para deixar mais úmido. Cabe você aí estudar a sua planta e ver qual delas precisa de quê. Bom, agora que eu já te mostrei a diferença entre uma e outra, você vai saber utilizar melhor na hora de trocar sua planta de vaso e usar uma ou outra. Muita coisa para aprender sobre esses dois elementos, né? Mas é isso, é sobre isso que é esse canal, muita informação para você toda semana. Então, se você gostou, já deixe seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e toque o sininho para não perder mais nenhuma notificação.